Podcast Mão na área, podcast número 49, estamos chegando nos 50, hein? 49, uma semana após o término do Campeonato Brasileiro, as notícias pipocam no Corinthians, as notícias furulam no Corinthians, eu diria até, Vitor Guedes, acabei de inventar uma palavra ou ela existe? Olha, você é um inventor, Marco Bel, não sei se você... Eu não dormi nem com o Aurélio, nem com o Howes, então não sei se você inventou ou não. Eu só sei que eu tô precisando trabalhar muito, gravar muito podcast mão, porque eu não tenho proposta da China, a Quilar não quer pagar no meu blog 200 milhões, então tô tendo que trabalhar muito com palavras inventadas ou não, aqui meu nome é trabalho, né? Tá certo. Teleco, o Vitão já deu a letra aí, falou da China, será que dessa vez vai, não vai, o Corinthians segura, ou o Jadson vai pro outro lado do mundo, Teleco? Então, todo mundo tá cravando que o Jadson vai embora, né? Diziam que o Jadson não queria ir, tinha falado que não ia pra China nem ferrando, mas eu diria que 1.200.000 reais de salário por mês é um belo de um lubrificante, não, Vitão? Lubrificante? Você pode explicar melhor isso aí? Porque eles diziam que não iam nem ferrando, né? Com 1.200.000 de salário, fica mais fácil. Olha, o Maziotti já foi, né, pra China. O Mano já foi, o Lucha já foi, o que estão pagando... O Luiz Fabiano. Olha, o que estão pagando é capaz... Se pagar o mesmo pro Rick Martin sair com mulher, ele sai. É muito dinheiro. Enfim, eu acho... assim, negócio que envolve a palavra Luxemburgo, eu só acredito no final, né? Pode ser carro usado, pode ser pra marcar unha, pode ser pra vender jogador... Mas os valores aventados que envolve a China, a pessoa que não... É muito difícil algum jogador resistir, né? Tem que ser uma pessoa muito afeto ao dinheiro. Agora tem que ver se vai confirmar. Só lembrando que o Jadson, o Corinthians foi campeão brasileiro também porque o Jadson não quis sair no começo do ano, né, Belo? Você lembra que teve uma proposta, o Corinthians queria vender, o Tite convenceu ele a ficar, o Tite queria que ele ficasse, a diretoria queria vender e prevaleceu a vontade do jogador, e o Corinthians foi campeão brasileiro, ele como vice-artilheiro do time, e como o recordista de passes para gol, porque sabe que assistência é froice de basqueteiro, né? Eu chamo de passes para gol. Agora, eu acho que ele só não vai se ele não quiser. Em fevereiro, quando eu tava falando ali pro Jiangsu Santi, era... Você que enrolei, né, Teleco? Eu não quis dizer o nome, porque eu não ia conseguir jamais falar esse nome aí. Isso que eu falei. Então, mas antes era o Jiangsu Santi, né? E agora o time é outro, o Tianjin Songjiang, que o Jiangsu Santi era da primeira divisão, o Tianjin Songjiang é da segunda. E na época, em fevereiro, era 5 milhões de euros, o Corinthians ia levar 30%, depois de impostos, ele ia levar mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Né? Lembrando que 70% é da Thinkball aí, do Marcelo Robalinho, né? Não sei a divisão que ficou, o Marcelo Robalinho, o Marcelo Godifal, o Bruno Paiva, né? Que eles estavam... Todos aí tinham uma sociedade aí nessa porcentagem do Jadson. Mas ao Corinthians são 30%, depois de imposto vai dar mais ou menos 3 milhões de reais. Não sei se baixou de lá para cá, né? Porque se passou mais tempo e o contrato já vence agora em agosto. Ainda não tem definição do Jadson, todo mundo falando, não, deve ir porque é muito dinheiro. Mas ele mesmo ainda não disse sim ou não. O Jadson está em Fortaleza e recebeu essa notícia dos empresários. A grande mudança em relação à proposta do começo do ano do Jiangsu Santi é que a proposta salarial era de 500 mil reais por mês, mais ou menos ao jogador. E dessa vez, como disse o Teleco, a proposta passa de 1 milhão de reais por mês. A proposta existe, é oficial, timbrada. O nome do time mudou, viu, Teleco? Não é mais Tianjin Songjiang. Agora o nome do time é Tianjin Quanjian. Não que mude grandes coisas. Agora eu falo. Mas é que a Quanjian é uma empresa de... É importante a gente citar isso, que é uma empresa de saúde, do setor de saúde, que vende remédios muito caros, remédios específicos para algumas doenças raras. E é uma empresa com muita grana, Vitão, por isso que é importante citar, porque essa Quanjian, ela resolveu botar dinheiro. O dono da empresa falou, eu vou tirar o time da segunda divisão
e vou colocar na primeira divisão. Então, quando o time era o Tianjin Songjian, era um time de segunda divisão sem dinheiro. Hoje que não é mais Songjian, é Quanjian, contratou Luxemburgo, contratou Luiz Fabiano, contratou a comissão técnica inteira que o Luxemburgo quis, contrata quem ele quiser. A proposta é de 5 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Como o Teleco disse, o Jadson e os empresários da Thinkball dividem 70%. Então o próprio Jadson vai ficar com uma bela grana. E além desse salário que eu citei, né? E o Jadson recebeu essa oferta de uma forma bem diferente de como ele recebeu da outra vez. Ele recebeu como o último grande contrato da carreira dele. Então a tendência é que ele realmente aceite que ele vá, a não ser que ele mude de ideia e seja convencido por alguém do clube, mas a primeira impressão das pessoas que tiveram contato com o Jadson foi uma impressão de que ele vai aceitar. Aos 32 anos de idade é muito dinheiro para recusar. E o contrato é longo, né? De 2 anos, o contrato de 2 anos. E além desse negócio dele não ter tido vontade de ir para a China no começo do ano por uma questão cultural, ele seria o único brasileiro do time do Santi. E dessa vez não, vai ter o Luxemburgo, vai ter o Luiz Fabiano, vão ter outros jogadores brasileiros, enfim. Ele não é mais o único a falar português por lá. Por isso, se eu fosse apostar, a não ser que haja uma grande reviravolta, o Jadson vai pro futebol da China, sim. Nesse time, além do Vanderlei Luxemburgo e mais 5 componentes da comissão técnica serem brasileiros, ainda tem o Luiz Fabiano e o Mário Lúcio. Então, realmente brasileiro que não falta lá, dá até para fazer um churrasquinho. Exatamente, dessa vez parece que vai ser difícil. O Corinthians pode até tentar falar da força esportiva que tem o clube, que vai disputar a Libertadores do ano que vem. Agora, financeiramente, é impossível. E é importante a gente lembrar também, Vitão... Você falou em 5 milhões de euros, não foi isso? 5 milhões de euros. O Corinthians ficaria com 1,5 milhão, mais ou menos. É mais ou menos a mesma coisa do primeiro começo do ano, né? Do começo do ano. Só queria falar de um tema que lembrando que o euro tá acima de 4, né? Eu só queria falar de um tema que eu detesto falar, mas você, Marco Belo, Vessone, que hoje está viajando, e Teleco imploram para mim falar, vocês pedem porque vocês adoram, que é Alexandre Pato, que tá na Inglaterra, tava vendo o jogo do Chelsea, tá? O Pato, que custou 15 milhões de euros, que se Corinthians, o euro que na época não custava 3 e hoje tá mais de 4, como você lembrou, o Pato foi envolvido na negociação do Jadson, né? Se o Corinthians conseguir vender o Jadson, pegar mesmo que seja uma parcela de 1,5 milhão, 2 milhões de euros, dá 6 milhões de reais, revender o Pato, quer dizer, o Pato, que era o maior mico, a pior contratação da história do Corinthians, pode ter rendido aí um campeonato brasileiro, já que ele foi, de forma indireta, responsável pela chegada do Jadson, e financeiramente se pagar caso as duas negociações deem certo. É só uma forma de ver a vida do lado positivo, já que o espírito natalino me invade já nesse desenho, Marco. Não, e tem uma outra forma de ver pelo lado positivo, Vitão, que eu ia citar. O contrato dele termina em agosto com o Corinthians, do Jadson. Então, em fevereiro, se o Jadson fosse sacana, chegava pros chineses e falaria, em fevereiro eu assino um pré-contrato com vocês, em agosto ele sairia de graça, o Corinthians ganharia 0 com a saída do Jadson. Então, para quem acha pouco 1,5 milhão de euros, como disse o Teleco, são 6 milhões de reais. E em agosto o Corinthians não ganharia nada. Então o Jadson saindo agora é a chance do Corinthians lucrar com o Jadson. Porque se não vender agora, não vende mais, porque vai começar a Libertadores, vão começar as competições mais importantes. E daí no meio do ano, passando julho, passando agosto, ele sai e o Corinthians não ganha nada. Falando desse mesmo assunto, eu queria trazer 2 coisas para o ouvinte. Esse mesmo time tinha falado de levar uma proposta para o Pato, mas o Pato não quer ir para a China, certo? Ele não quis ir, então o negócio vai ser tentar vender ele na Inglaterra. Uma diferença grande, né? O Jadson tem 32 anos de idade, como eu falei, deve ser o último grande contrato, e o Pato é bem mais novo, é um jogador com passagem por grandes clubes da Europa, e apesar do Vitão não ser tão fã assim do Pato, ele tem mercado ainda na Europa, coisa que é bem difícil para o Jadson, né? O Jadson teria 2 escolhas, ou renovar o contrato com o Corinthians, ganhando mais ou menos a mesma coisa, um pouco abaixo de 500 mil de reais, ou aceitar esse último contrato durante 2 anos
ele faturar mais de R$1 milhão por mês, além do que ele vai levar na negociação, que faz parte dos direitos econômicos que pertencem a ele mesmo. E houve uma sondagem também do Corinthians pelo Diego, não consegui confirmar. Se ouve falar, o Diego Ribas é um caso parecido com o do Christian, né? Depois que ele saiu, Diego 6 meses Ribas depois... é Diego dos Santos 2002, né? Exatamente, Diego Ribas já tem 32 anos, né? E se fala... ele nunca foi Diego Ribas, virou agora. Só falei pra esclarecer o nosso ouvinte que não sabe de qual Diego nós estamos falando, né? Aquele Diego do Robinho 2002, enfim. Diego que não falta, né? E esse Diego aí é um caso parecido com o do Christian, porque ele saiu 6 meses depois, falava que ele tá voltando, e ele tá voltando desde que ele saiu, faz o quê? 10 anos isso? Né? Se fala, não, dessa vez ele volta, e nunca pode. O Diego ganha uma fábula lá no Fenerbahçe, são 3,5 milhões de euros por ano, e também provavelmente é mais uma negociação bem difícil, mais para impossível, mas tá aí, fica registrado que teve uma sondagem aí pro Diego. Com a saída do Jadson, faria um pouco mais sentido. Não é o país, né, Teleco? Não é o jogador que não conseguiu ser titular do Atlético de Madrid, não tá fazendo a diferença na Turquia, enfim. Se o Robinho, que saiu falando que ia ser o melhor do mundo, não é um fanfarrão, né? E foi muito mais do que ele, não chegou nem perto disso. O Diego não virou, enfim, lá fora não chegou a ser um Lucas Lima, né? E saiu daqui na época e jogou muita bola, dava a impressão que seria o meia do Brasil na Copa 2006, 2010, enfim, o que ele jogou de bola num período assim, parecido com o Ganso, né? O Ganso, a diferença é que o Ganso fez o nada aqui mesmo pelo Brasil, e o Diego tem jogado lá fora, mas muito menos do que pintou que daria, pelo menos é a minha opinião, não sei a do Belo. Eu concordo contigo, Vitão, eu vou atrás e assino embaixo tudo que você falou a respeito do Diego. Certamente não é para fechar aeroporto essa contratação, que já seria muito, muito difícil. Eu ouvi hoje de manhã de uma pessoa do Corinthians, hoje que eu digo, a gente tá gravando na quinta-feira, né? A gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, e na quinta de manhã eu ouvi de uma quinta-feira, pessoa... 10 de dezembro, aniversário de Basílio Ruiz Guedes. Opa, que aniversário do Basílio, teu filho, Vitão? Basílio Ruiz Guedes, 7 anos de Pô, que beleza! Parabéns a ele, toda a saúde do mundo, felicidade, muito amor, muita paixão corintiana pra ele, Vitão. Enfim, isso é uma coisa que ele tem, né? Puxou da mãe, do avô, dos outros irmãos, porque já que o pai não fala o time, né? Mas enfim... E que em 2027 ele faça um gol tão importante quanto aquele do outro Basílio. E nessa quinta pela manhã eu ouvi de uma pessoa do Corinthians que não vai chegar ninguém que vá mudar o preço do dólar. O Corinthians não vai contratar nenhum jogador de seleção, nenhum jogador que seja uma bomba de notícia, que vá mudar a categoria do time de A para B, de B para... O Corinthians vai realizar contratações pontuais, mas segue naquele esquema do presidente Roberto de Andrade de responsabilidade financeira. Então é muito difícil que chegue um Diego, que chegue um Robinho, que chegue um jogador com um pouquinho mais de nome. E aquele jogador lá que o rapaz da Clar falou, o Marcelo Prado? Então, houve uma tentativa, o Marcelo Prado, né, o presidente da Clar, que deu uma entrevista na Transamérica falando de um jogador que chegaria, que disputou a última Copa do Mundo. O nome desse jogador é Carlito Tevez. Houve sondagem pelo Tevez por parte de pessoas ligadas ao Corinthians, e o Tevez chegaria com dinheiro do patrocínio da Clar, mais a venda do Malcom, que é dada como quase certa pelos diretores do Corinthians com quem eu tenho contato. O Malcom sairia, chegaria uma grana, somaria ao dinheiro do patrocínio, que é mais ou menos nesses 2 anos 7 milhões de reais, 8 milhões de reais, e o Corinthians tentaria trazer o Tevez. Esse é o nome do jogador que muita gente aí chegou a discutir se seria Van Persie, sei lá o que inventaram aí. Seria o Carlito Tevez. Mas que saiu logo depois, né, Belo, que não era o Carlito Tevez, né, porque era um jogador que nunca tinha jogado no Brasil. Foi um mal entendido, então. Isso, mas seria o Tevez. E não será a família do Tevez não quer morar no Brasil. A família do Carlito Tevez inviabilizou a negociação. Então essa história de jogador da Clara aí
encerrou. Não chega mais ninguém com esse dinheiro. Olha, sinceramente, essa história não encerrou, ela nunca existiu, né? Tá na cara. Sim. Tá na cara que o cara quis promover a empresa e conseguiu. Até porque, se tem uma pessoa que não tem a menor chance de jogar no Corinthians, é o Tevez. O Tevez largou a Juventus, vice-campeão da Europa, é o melhor time da Itália hoje disparado, pela Argentina. Quer dizer, se a questão for dinheiro, grana, campeonato melhor, ele ficava na Liga dos Campeões na Itália, na Juventus. Se é pra trocar a Itália, ele trocou pelo país dele, que é a Argentina, pelo Boca, ele ajudou, fez parte da estratégia, que é um absurdo, mas acontece na América do Sul de envolver futebol com política, mas a contratação dele ajudou o Maurício Macri a ser eleito presidente da Argentina, já que levou o Boca ao título. É todo um projeto que não interessa ao nosso ouvinte sobre a política argentina, mas enfim, ele jamais trocaria agora o Boca pelo Corinthians, a não ser que ele voltasse para um Barcelona, para o Manchester, para a Juventus, para ficar no Brasil. Ele continuou na Argentina, onde ele virou rei e ajudou a eleger um presidente. Então essa é uma cascata que não tem o menor... menor não, né? O sentido foi... Nós aqui estamos falando... o Corinthians até meio que rebateu, né, Belo? Você tem informação? Mas não sei se é uma propaganda muito positiva, né, pra empresa, né, Vitor? Não, mas é aquela coisa, né? Eu discordo, mas tem gente que confia no Fale Bem, Fale Mal, mas fala de mim. É uma marca que, ainda mais no caso da Quilar, que era uma marca que ninguém nunca tinha ouvido falar, diferente de uma marca que já tem um nome e fique mal falada. Agora, pelo menos as pessoas sabem que existe. Eu mesmo não sabia há pouco tempo atrás. Então, uma estratégia que eu não concordo, mas me parece que foi uma coisa claramente para jogar o nome da empresa aí no noticiário, enfim, ainda mais nesse período do ano que não tem jogo, sabia-se que ia ter, nem que fosse pra gente, como a gente tá mostrando agora que não é verdade, que não vai acontecer, teria que se falar a respeito. A empresa, então, nossos aí, milhares de ouvintes estão ouvindo, os leitores de jornal, enfim, é algo que me parece uma grande cascata. O Teleco tem informação, ele acompanhou o Roberto de Andrade, que foi na TV Bandeirantes. Foi o Teleco, hoje, desculpa, eu falei você, Belo, Teleco. Não, eu ouvi o presidente, né, tudo que, como dizem os consultores de marketing, empresários do ramo, tudo que startou essas informações, tudo que fez começarem essas informações, foi uma entrevista do Marcelo Prado à Transamérica, né, onde eu trabalho, mas o Teleco, ele acompanhou o Roberto de Andrade hoje na Bandeirantes e ele sentou o pau em cima da empresa, né, Teleco? Falou muito mal, falou que beirava a irresponsabilidade o que eles falaram. Muita gente também apareceu aí no blog do Juca, né, um trabalho do Daniel Kepler, né, que ele foi buscar os CNPJs, etc e tal, da empresa, e falou, não, tá errado, tá no mesmo endereço da Poland Química e tal. Para esclarecer, normalmente isso indica alguma coisa errada. Nesse caso, acho que não, porque a Poland Química é do grupo deles, né? Então o cara só usou o mesmo endereço de escritório para fazer. E a marca é nova, né? Ele disse que é só uma marca, Clark, na verdade a empresa se chama Tabor Chemicals, então... Muita gente procurou o endereço clar.com.br, o endereço é clar.ind.br, de indústria, porque a Clar é uma marca, como você disse, como, por exemplo, o papel higiênico Neve, é uma marca. Então, você vai procurar Neve, não tem um prédio que constrói o papel higiênico. Muito menos o CNPJ, né? Sim, a empresa é outra. Então, essa Tabor Chemicals, aí que é a empresa grande aqui no Brasil, que, aliás, tem sede, segundo eles, nos Estados Unidos, em Houston, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é representado por essa Poland Química, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É isso aí. Agora, independente de qualquer coisa, digamos, pode ter alguma coisa errada com a empresa? Pode, mas não é por isso, por essa questão dos CNPJs aí. Quem sabe um dia apareça. Por enquanto, não vejo nada de errado. É uma empresa nova de um grupo velho, vai. Sim, que tem muito dinheiro ligado ao petróleo e que está entrando num ramo uma novo. Com uma política bem velha de especular uma contratação para botar o nome em vigência. Né? E tem uma novidade nessa parceria, na partida contra o Avaí, o Corinthians jogou com o nome da Clar nos ombros. Se o torcedor do Corinthians vir no Campeonato Paulista, vai aparecer em outro lugar. Vai aparecer, de repente, no calção, ou pode aparecer em outro lugar, com exceção do lugar onde é ocupado pela caixa, ou da omoplata, que a omoplata já é 99 táxis, mas pode aparecer na manga
pode aparecer nas costas, na barra ali, né, embaixo, ou até no número, porque a TIM provavelmente vai sair e pode aparecer no número. E qual é a ideia da empresa? Quando o torcedor está no estádio, ali na arquibancada, olha para o jogador, ele não vê o nome da empresa, né? Não dá para enxergar, é muito pequenininho no uniforme do clube. Então a empresa deu a ideia para o Corinthians de, para aparecer mais, para gerar mídia, cada jogo aparecer num lugar. Então é o que eles chamam de patrocínio itinerante, que foi feito para o Corinthians. Então isso realmente existe, teve muita gente que debateu isso. Como é que a empresa patrocina e não tem lugar certo, tal. É que é um negócio, segundo a empresa, que é novo e o objetivo é justamente chamar a atenção, é justamente esse, e é o que o Vitão está falando, é justamente que a gente fale sobre a empresa. Então, cada jogo vai aparecer num lugar diferente, porque daí o uniforme vai mudar e as pessoas vão falar sobre isso. Vocês vão ver no podcast do ano que vem do Campeonato Paulista, a gente vai estar falando que apareceu no calção o nome da Clar, de repente apareceu nas costas o nome da Clar, e é isso que a empresa está buscando. E tem patrocínio na meia, talvez volte aquele lugar, não, patrocínio das axilas, que na Zona Leste acho que falariam sovaco, correto, Vitão? Que sovaco. Tinha na época... O Corinthians já teve, inclusive. Que tinha na época do Ronaldo, não, o patrocínio do sovaco. Que era foi justamente o avanço. Então, o patrocínio de desodorante era embaixo do braço. Se tiver um supositório, vai colocar onde o nome, hein, Vitão? Na barra da camisa, pô. Olha... Por isso que vão ter que voltar a usar a camisa por dentro, é isso? É o Armagedon, né? Eu acho que essa daí foi a deixa ideal pra gente fechar esse podcast, que é curtinho, especial hoje. Um abraço, seu Marco Belo. Valeu, Teleco. A gente volta segunda ou terça, enfim, no começo da semana que vem, com o tão esperado podcast 50. E eu prometo ao ouvinte que a gente vai sortear o livro do Daniel Augusto, que não está podendo participar conosco. Os horários dele estão muito atribulados, mas mesmo sem o Daniel, a gente vai sortear para o pessoal que participou no mês de novembro com a gente. Abraço, tchau. Abraço, tchau. Abraço, Vitor Guedes da ZL. Abraço, Teleco, Marco Belo. E parabéns, Baza. Feliz aniversário, meu filho. Papai te ama. Um beijo. Aê. É nóis, vai Corinthians. Falou, Baza. Vai, Corinthians.